Atenção, esse vídeo contém spoilers de Solo Leveling. Se você só acompanha o anime, não recomendo ver esse vídeo. Ou se você já leu o material original, ou não liga para spoilers, só bora pro vídeo. 1. Igris. Depois do Sung adquirir a habilidade de extração de sombras, ele usou com sucesso no Cavaleiro Vermelho, que tem uma personalidade leal. No entanto, o nome original dele é bem grande, e só por causa disso, o Sung decidiu simplesmente nomear a sombra como Igris. Embora ele tenha sido a primeira grande sombra que o Sung extraiu, Igris inicialmente desempenhou um papel menor no enredo, e sua posição como a sombra mais forte do Sung foi eventualmente tomada por Beru. No entanto, depois do Sung se tornar o monarca das sombras, o Igris teve um up de força e poder destrutivo. Em suas habilidades ele possui uma força imensa, é um mestre espadachim, telecinese e regeneração aprimorada. Ele foi a primeira sombra grande do Sung, e até hoje é um dos mais fortes e mais amados pela fandom. 2. Tanque. O Tanque é a sombra de um urso de gelo que o Sung encontrou durante o incidente do Portal Vermelho. Ele é um urso do tamanho de um tanque, equivalente a de um exército, e tem um brilho roxo claro, marcas de arranhões visíveis no olho esquerdo e uma grande cicatriz em forma do X no peito. Ou seja, esse bicho lutou pra caramba. Já que o Tanque é um urso de gelo, ele normalmente se comporta de forma selvagem, sempre atacando os inimigos com força bruta e destruindo-os com seus dentes e garras. E mesmo ele sendo um animal, ele possui inteligência suficiente para lutar lado a lado com o Iron para mandar de base um dos generais. O Tang é uma sombra de grau cavaleiro e é tão poderoso quanto um caçador de rank A. Ele também é forte o suficiente para abrir caminho através de uma horda de demônios, como se fosse pinos de boliche, e mandar de base uma naga com um golpe só. E só para vocês terem noção, um Naga é extremamente forte e é gigante. 3. Iron. O Sung obteve a sombra dele durante o arco do Portal Vermelho, e para quem não se lembra ou não viu, ele era um caçador de rank A. Antes tendo o nome de Kinshu, ele não era uma pessoa muito esperta no geral, tanto que no Portal Vermelho, que é só um portal mais perigoso que uma dungeon de rank A ou superior, ele fez muita cagada. Eu não vou ficar descrevendo aqui. Depois de ir de base, o Sung usou a extração de sombras nele, e como sombra, o Iron aumentou de tamanho e tendo sua armadura extremamente resistente em seu corpo, um escudo e seu machado. Com a sua força, ele já foi capaz de mandar de base um gigante com um único golpe, bem colocado em sua cabeça. Além disso, ele foi capaz de arrastar sem esforço a cabeça de um vulcano sem vida com uma mão. Além disso, ele pode provocar seus inimigos, fazendo-os atacar sem pensar. Deve-se notar que essa habilidade não funciona contra inimigos mais fortes que ele, e ele é uma sombra extremamente forte e resistente, podendo ser equiparado ao Tanque. 4. Tusk. O Tusk é a primeira sombra de rank Cavaleiro de Elite adquirido por Sung. Antes de ser um soldado, foi um xamã extremamente poderoso. Como uma sombra de elite, ele está no nível de um caçador rank S. Como prova disso, ele foi capaz de massacrar centenas de demônios com um único golpe, um único feitiço na real, e foi de fogo ainda, e mandar de base um gigante com um só golpe. Ele é obediente, quieto e tímido, como mostrado quando ele timidamente coçou a nuca ao encontrar um grupo de repórteres impressionados durante o primeiro ataque às masmorras da guilda Adin. No entanto, ele também pode ser competitivo e um pouco exibicionista, como mostrado durante sua competição com os 3 dragões do Exército das Sombras de Ashvawn. Ele também pode usar magia de gravidade e telepatia. 5. Beru. Para quem viu a primeira review aqui no canal, eu falei que aquele arco da Ilha das Formigas Gigantes ia ser importante no futuro. E bom, esse bicho aqui é o Rei das Formigas. Esse bicho deu trabalho para achar e outro caçador rank S, então já deu para perceber a noção de força desse bicho, né? Então, depois que o Sung mandou de base o Rei Formiga, o Sung extraiu sua sombra para aumentar o seu exército. Quando a sombra demonstrou a capacidade de falar com ele e pediu um nome, o Sung o nomeou de Beru para abater o que restava da colônia de formigas na ilha. Ele é uma das sombras mais fortes do exército do Sung e só é rivalizado por Igris e superado pelo Bellion. Ele possui uma força imensa, durabilidade imensa, velocidade imensa, praticamente tudo é imenso. Mas o diferencial dele é poder voar, ter magia de cura e manipulação de tamanho, e ainda pode absorver as habilidades e conhecimentos de quem ele consome. E de curiosidade aqui, ele gosta de ver novelas. 6. Greed. Após sua vitória contra Thomas André, o Sung mandou de base Hawk como vingança por ter torturado Dinho, extraiu a sombra do seu cadáver e deu-lhe o nome de Greed. Depois de usar a extração de sombras para retornar à Coreia, o Sung puniu o Greed em seu primeiro dia como sombra, ordenando-lhe que ele abaixasse a cabeça no chão. Como sombra de grau geral,
O Grid é uma das sombras mais fortes do exército do Song, tendo força aprimorada, sendo capaz de escapar da prisão de gelo do Monarca do Gelo apenas flexionando seus bíceps. 7. Kamish. Agora vamos aumentar um pouco o nível. Ele era um dragão extremamente poderoso e o chefe do primeiro portão Rank S que já foi aberto no mundo. Ele foi responsável por devastar sozinho a área da costa oeste americana e massacrar todos, exceto 5 caçadores de Rank S que estavam lutando contra ele. Como resultado, Kamish é considerado a maior calamidade da humanidade. Tudo isso antes de virar uma sombra. O Kamish tinha um ego feroz e uma intensa sede de sangue pelos humanos, como demonstrado quando ele tentou mandar de base alguns com seu ataque de sopro, depois de ser revivido como uma sombra. Ao mesmo tempo, porém, ele estava disposto a ouvir a razão, pois interrompeu imediatamente seu ataque ao saber que não estava mais sendo controlado pelos governantes. Como um dragão conhecido pela maior calamidade da humanidade, Kamish era obviamente uma das feras mágicas mais fortes que a humanidade já enfrentou. Estava pelo menos no mesmo nível do Rei Formiga, em poder bruto pelo menos. Eu preciso falar mais sobre esse bicho? Ele é um fudendo dragão e dá um arsenal de voo ainda maior para o Song. 8. Belion. E para encerrar, bora falar da sombra mais forte do caçador Sun Ji-ho. Como um guerreiro ao longo da vida, Belion acreditava que a habilidade de combate era a habilidade mais importante de se ter. Ele também leva muito a sério a sua posição como grande marechal, como mostrado como ele prometeu a Jin-ho que disciplinaria pessoalmente o Iron se ele algum dia retornasse às suas fileiras. O Belion nasceu há milhares de anos do fruto da árvore do mundo, uma árvore mística tão grande que poderia cobrir todo o céu apenas com seus galhos. Depois disso, ele se tornou tenente de Asborn, uma posição que manteve após a sua morte. Ele foi o primeiro soldado das sombras a ser criado a partir do poder de Asborn. Como uma sombra do grande marechal, Belion é um indivíduo imensamente poderoso e a sombra mais forte sob o comando do Song. Ele tem força, velocidade e durabilidade imensa, pode voar e possui uma espada extremamente forte. E eu fico por aqui, valeu por ter assistido até aqui e falou!